Olá, meu nome é Otoniel. A gente vai tratar, né, sobre os recursos hídricos, trabalhar um pouco sobre recursos hídricos no contexto das privatizações. É um estudo de caso na cidade de Campina Grande. E por que esse tema? Porque ao longo dos últimos anos há um intenso debate sobre o sistema de saneamento, se ele deve ser público ou se ele deve ser privado. Mas é interessante a gente olhar para os recursos hídricos não como uma mercadoria, não como algo que deve ser de propriedade de A ou B, mas ela é um bem público, né? A água ela é um recurso que deve ser acessível a toda a população, não a grupos, não a uma parcela, não para empresas que detêm um capital financeiro e queira explorar esse serviço, mas ela é um bem coletivo. Mas, apesar disso, há grupos, há pessoas que defendem, né, a privatização da água, do sistema, né, de saneamento, porque elas acreditam que esse sistema ele será melhor gerido, ela terá mais eficiência se um ente privado gerir os serviços de água e esgoto da cidade. Então, o poder público, né, é bom a gente entender isso, que foi o poder público e não o privado, que durante décadas, ou seja, ao longo de 60, 70 anos, ele investiu na melhoria desse serviço. Construiu adutoras, açudes, então foi o setor público. Portanto, ao invés de a gente agora excluir o ente público, a gente deveria melhorar o sistema, trazer investimentos e não excluí-lo totalmente da discussão. Então, nessa esteira, a gente entende que houve e há ainda intensos debates contra e favorável à municipalização e ainda há setores que defendem a privatização. Isso ocorreu muito aqui na cidade de Campina Grande. Com o fim do contrato, né, com o fim da concessão pública, que em 2014, nesse período, até a renovação do contrato com a empresa de água e esgoto da Paraíba, a Cagepa, houve esse debate. Ora, havia aqueles que defendiam a privatização, havia aqueles que defendiam a municipalização, mas é importante a gente entender que o recurso não está dentro da própria cidade, né? Até porque Campina Grande ela é uma cidade que ela faz parte de uma região metropolitana. Ela não está sozinha, ela não está isolada, e outras cidades elas dependem do sistema de água que passa pela cidade de Campina Grande. Por isso que a gente vai entender um pouco sobre a distribuição, né? A gente precisa compreender essa espacialização das condições de distribuição de água da cidade de Campina Grande. É importante a gente entender que o açude, o Campina Grande, né, o município de Campina Grande, ela não tem um açude grande e o suficiente, né, para abastecer a cidade. Ela não possui esse reservatório. A gente tem o açude Bodocongó, a gente tem até o açude velho, a gente tem açudes na região, no município de Campina Grande, mas é insuficiente para abastecer toda a cidade. E é importante a gente entender, falando de distribuição, que o açude importante é para as pessoas, o Buqueirão, ele está na cidade de Buqueirão, que precisa ser transportado, ou seja, ele precisa ser levado essa água para uma estação de tratamento, que também não está no município de Campina Grande, está na estação de Gravatá, em Queimadas. Então, dali essa água é tratada, ela é bombeada para a cidade de Campina Grande, e da cidade de Campina Grande ela é abastecida, né, em reservatórios, ela chega aos reservatórios e ela é abastecida. E é interessante que ela não abastece só Campina Grande. Ela abastece as cidades que estão no entorno de Campina Grande. Por isso que houve essa discussão, olha, como tirar Campina Grande? Se as outras cidades do entorno necessitam, né, ela precisa da cidade de Campina Grande, tanto técnico como economicamente. Porque como a Campina Grande é a cidade mais viável, ou seja, ela que dá mais lucro, ela também subsidia a água para as outras cidades que estão ao seu entorno. Então, por isso que, como a gente teria as metas de universalização dos serviços de distribuição de água e da coleta de esgoto de Campina Grande, se a gente tirasse, né, a cidade de Campina Grande dessa região metropolitana? Como ficaria as demais cidades? Como Campina Grande atingiria essas metas se, imagine que agora a gente tira a cidade de Campina Grande do sistema e ela vai agora ficar sozinha? Ora,
muito se discutia isso na época. E aí, como é que vai fazer? Como é que a gente vai ter uma diminuição da tarifa? Como é que a gente vai ter mais eficiência se agora a gente vai ter que comprar a água, a Cagepa, já que a água chegaria até Gravatá, e de Gravatá é que ela chegaria a Campina Grande. E como seria possível tirar as cidades que dependem também da distribuição que passa por Campina Grande? Então, muito se falou e muito se discutiu sobre esse tema quando se falava em municipalizar ou privatizar o sistema aqui em Campina Grande. Porque como a gente vai ter uma eficiência no serviço, na prestação de serviço ofertada a essas regiões que são periféricas, né? Como é que a gente vai ter, por exemplo, a Campina Grande, ela está no limite entre, um exemplo, Campina e Lagoa Seca. Como que a gente vai fazer essa divisão? Se é o mesmo sistema que abastece a periferia de Campina Grande e o início da periferia de Lagoa Seca. O mesmo acontece em Queimadas, o mesmo vai acontecer também, né, quando você pega a cidade de Massaranduba, que é Massaranduba e Campina Grande. Então, havia toda essa discussão. Ora, se a empresa privada, agora ela fica com Campina Grande, ela não teria que se preocupar com as cidades do entorno de Campina Grande, que dependem do sistema de Campina Grande. Por isso que se falava em privatização, mas tem que se analisar todo esse conjunto de coisas para se optar ou não pela privatização da água, até porque a água ela não é uma mercadoria, ela é um bem essencial a toda a população. Por quê? E por que toda essa discussão? Porque há uma tendência atual no país de uma agenda liberal que é de promover a privatização. Ou seja, com o novo marco legal do saneamento, houve toda essa promoção da privatização, né? E o que é que acontece com a privatização? Há a privatização dos lucros, mas há também uma estatização, ou seja, dos prejuízos. E por que isso acontece? Porque certamente as cidades que dão retorno financeiro, elas terão interesse do capital financeiro, elas terão interesse das empresas em vir para essas cidades e gerir esse sistema. Porém, as cidades que não dão lucro, as cidades que são deficitárias, elas não vão ter o mesmo interesse. Elas acabam ficando com o governo. Elas acabam ficando sob a responsabilidade das prefeituras. E como você vai ter uma segurança de uma universalização do sistema em toda uma região, se várias outras cidades vão ficar sem a ajuda nem governamental, né, e nem da empresa estatal ali, estadual, que tomava conta de todo o sistema. Então elas iriam ficar realmente sem alternativas, né? E ao invés de você ter um avanço, você iria ter um retrocesso. Então as questões referentes ao serviço de saneamento, eles precisam ser discutidos realmente por toda a sociedade. É fácil a gente chegar e dizer, não, vai haver uma melhoria. É fácil a gente chegar e dizer, não, as condições vão melhorar, porque agora vai ter mais eficiência. Sim, mas será que as empresas privadas elas vão até as cidades menores, até as cidades que hoje estão em colapso? A gente está numa região semiárida. A gente não tem água em abundância para todas as cidades. A gente precisa ter adutoras, a gente precisa ter estações elevatórias, a gente precisa integrar o sistema. E quando você fala em integração, você precisa ter um conjunto, você precisa ter uma empresa que ela abarque todas as cidades e não apenas uma, localizada. E o novo marco legal de saneamento ele vai fazer isso. Ele vai pegar uma cidade isolada, e essa cidade ela vai poder fazer o seu contrato de programa isoladamente. E as demais? Como ficarão? Então é essa discussão que precisa ser levada para toda a sociedade. Então, e em relação à infraestrutura, né? A infraestrutura é interessante que é fruto de disputa, sempre foi, entre a população e as classes dominantes. Por quê? Porque, ora, onde há água, há vida. Então, os grandes grupos econômicos, as grandes empresas, o capital, enfim, financeiro, ele vai atrair esses investimentos. Ou seja, ele vai ter influência sobre a construção de barragens, sobre a construção de canais, sobre a construção de açudes, que naturalmente eles vão trazer esse investimento para próximo
dos seus territórios, ou seja, das suas terras, enfim. Vai sempre haver essa disputa da água entre as populações carentes que necessitam da água e as populações e é uma pequena elite financeira que detém um poder político e econômico. Então, o capital ele promove essas disparidades. Vai haver sempre esse interesse social e o interesse econômico. Mas se água é vida e ela não deve ser tratada como mercadoria, o que tem que ser de fato atendido é o social e não o econômico. E se você privatiza a água, você acaba entregando todo um bem que deveria ser da sociedade aos entes privados. Então é fundamental o investimento, sim. É fundamental para que haja melhoria no sistema, para que haja coleta de esgoto, para que a água chegue até a periferia da cidade, até a franja da cidade, como em sua totalidade. É necessário investimento? Sim, é necessário investimento. Agora, precisa-se entender quem vai investir de maneira igualitária. Será que é o ente público ou o privado? Será que o ente privado ele não só vai ofertar uma boa coleta de esgoto e a água em regiões onde há lucratividade? E as regiões que não dão? Como é que ficarão? Ficarão à mercê de quê? Então, isso precisa realmente ser assim, discutido, né? Os investimentos, as melhorias para que o setor de saneamento no Brasil ele melhore, ou seja, ele venha ter, de fato, um alcance na sua totalidade, precisa de investimento, sim. Especialmente a cidade de Campina Grande. Quando foi fechar o contrato de programa, houve um pagamento de outorga e houve um investimento que deveria ser feito ao longo dos 35 anos do contrato. Para quê? Para que a água, que hoje é ofertada a mais de 90% da cidade, chegasse a 99%, ou seja, a universalização, para que o esgoto, que hoje é coletado e tratado em 70%, chegue a 94%. Então, isso tudo precisa de investimento. E isso tudo precisa de um contrato bem feito, mas a gente não pode esquecer das cidades que fazem parte do entorno. A gente não pode esquecer elas. É fácil você fechar um contrato e estipular uma meta em uma cidade que há uma rentabilidade, há uma lucratividade, e as que não têm. Um exemplo bem claro é a cidade de Alagoa Nova. A água sai de Boqueirão, passa por Campina Grande e chega até Alagoa Nova. E por que isso é possível? Porque há um subsídio cruzado. A cidade de Campina Grande acaba subsidiando a chegada da água em Alagoa Nova. Se isso não houvesse, seria impraticável, não teria condições de haver esse abastecimento. Só que como a água é um bem essencial à vida, a gente não pode pensar em lucro, a gente tem que pensar no atendimento a toda a população. Então o saneamento ele deve ser público e precisa sim de investimentos para poder trazer segurança hídrica para regiões que hoje sofrem pela falta de água. A gente tem um problema sério em várias cidades aqui na Paraíba. Por falta de água, a gente tem problema em Aroeiras, a gente tem problema em Esperança, a gente tem problemas. Por quê? Porque não há uma segurança hídrica nessas cidades. Então, é fundamental haver essa discussão sobre a real eficácia do novo marco legal de saneamento. Porque ele deveria trazer uma regulação, ou seja, ele deveria trazer uma base, um piso, mas não é isso que está acontecendo. Porque se no novo marco legal há uma promoção da privatização, como é que eu vou ter uma segurança hídrica no restante das regiões que não há lucratividade? Então, ao invés de eu trazer uma segurança jurídica, uma segurança hídrica, o que está acontecendo com o novo marco legal, até o momento, é uma insegurança. As taxas que eles querem de investimentos, infelizmente, nesse modelo, pelo menos nas pequenas cidades, não será possível acontecer. Há de fato, né? Então a gente precisa se perguntar, de fato, o interesse da sociedade em participar desse processo. Será que a sociedade está participando? Será que a sociedade entende o que está realmente por trás de tudo isso? Por que será que no Brasil a gente está no caminho da privatização e cidades, né,
ao redor do mundo que privatizaram, hoje querem voltar, querem estatizar. Por que será que o Brasil está na contramão do que o mundo hoje viu que não dá certo, né? O Chile fez e viu que não dá certo. E outros países como a França, Bélgica, eles fizeram e hoje estão reestatizando. Então, dessa forma, né, a gente precisa entender que o saneamento ele precisa sim ser público. Assim como precisa ter investimentos. E para que precisa de investimentos? Para trazer segurança hídrica, né? Interessante que Campina Grande ela passou por um período de escassez de água. De 2012 a 2017 foram 5 anos que não chovia na região. Então, o açude do Boqueirão ele sofreu pela irregularidade das chuvas. O açude deve estar as pessoas ele chegou a menos de 5%, chegou no volume morto. E o que aconteceu? O que foi extremamente importante para que a Campina Grande não entrasse em colapso e as demais cidades que dependem do sistema foi a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, a transposição do Rio São Francisco, que é um investimento público, ela trouxe segurança hídrica à cidade de Campina Grande. Hoje, alguém que vier investir na cidade de Campina Grande, ele entende que, mesmo que o habitat das pessoas seque, ele vai ter uma recarga de água vindo das águas do São Francisco. Isso é segurança, isso é trazer segurança hídrica. E isso quem faz não é o setor privado, é o setor público. Então, a água é vida e ela precisa, de fato, ter esse cuidado. Ela precisa realmente que haja essa melhoria no sistema, né? Porque a gente tem regiões, que nem Sobradinho, a barragem de Sobradinho, olha a riqueza de água. Mas você tem regiões no semiárido também, que olha a escassez. Então, eu preciso que haja uma segurança hídrica para que parte de todo esse volume de água também chegue às regiões que hoje sofrem pela falta e pela carência de água. Ok?